A gente vai estar falando um pouquinho sobre gestores e fiscais de contratos na nova lei de licitações. Já ministrei aula para alguns alunos aqui, né, os meninos de Jaboti, e espero, né, também vê-los mais vezes aqui na nossa casa. Meu nome é Ellen, eu sou administradora, formada em 2008. Em 2009, assumi o concurso municipal, no cargo de administradora. E também sou membro do Comitê de Investimentos de Regime Próprio de Previdência do meu município. Não sei se alguém aqui é de RPPS também, conselheiro, também é de RPPS. Fui pregoeira e presidente de comissão de licitação no município de 2017 até 2019. Pregoeira do RPPS de 2017 a 2020. Responsável pelo setor de compras da educação de 2019 a 2020 no meu município. E estou como presidente, boa tarde, estou como presidente do RPPS desde 2021, então, no meu município. Nós somos um município aqui da região metropolitana de Curitiba, com 25, 26 mil habitantes. Então, nós somos considerados aí pequeno, médio porte, né? Acho que é a realidade também de alguns de vocês. E alguns também são de Câmara, né? Estou cursando doutorado em Planejamento e Governança Pública aqui na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Tenho mestrado em Administração também pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Especialista em Gestão Previdenciária e Regimes Próprios de Previdência. Especialista em Gestão Pública e bacharel em Administração. Então, com a minha experiência que eu tenho em Administração e também, né, com que vocês também podem colaborar, construir essa aula, a gente vai dar início. Mas antes eu queria saber de vocês, quem é você aqui na fila da Lei 14.133? Vocês já estão aí se capacitando desde terça-feira, né? Estão participando de, acredito também de outros cursos, talvez Tribunal de Contas, curso virtual, também aqui pela Uniflex. Então já tem um pouquinho de noção, né, sobre a 14.133. É novo para todo mundo, né, o novo regramento, mas acredito que, de modo geral, todo mundo já tem um pouco de noção, né? Eu queria saber um pouquinho de vocês, que vocês pudessem se apresentar rapidamente, o nome, qual que é a função e o município de vocês, por favor. Equipe de apoio. De Câmara. Você trabalhava com licitação antes? Sim? Beleza. Próximo. Gestora de contratos. Já era antes também? Na outra lei? Fiscal de contratos. A aula é específica. Assessor jurídico. Câmara da Caçadora, agente da contratação. Desculpa, a função? Agente de contratação? Caçador Santa Catarina. Legal. De contratação. Então, legal. Eu também já tive experiência em Câmara Municipal. Meus primeiros 7 anos de experiência na área pública foi em Câmara Municipal. E a época que eu trabalhei em Câmara Municipal não tinha a estrutura que a nossa Câmara tem hoje. Então, eu fazia de tudo. Eu acredito que muitos de vocês também têm essa realidade, né? Cuidava do Legislativo, ajudava no compra, ajudava no RH, né? Segregação, difícil, né? A lei fala em segregação, mas no nosso dia a dia é complicado. Bom, gente, na Lei 14.133, cada um de nós aqui está envolvido de certa maneira, né? No que tange às contratações públicas, a fiscalização. Então, hoje a gente vai falar um assunto que, apesar de a lei trazer, né, a 14.133 trazer o papel do fiscal e do gestor, a gente sabe que não é algo novo, como o agente de contratações, né? Não é algo muito que pegou a gente de surpresa. Claro, algumas atribuições a mais, algumas responsabilidades, né? Então, a gente vai estar vendo, aprendendo um pouquinho mais, né, mais do mesmo, o que nós podemos fazer para tornar nossas compras públicas mais efetivas. Bom, então vamos falar aqui de gestão e organização, exigências da Lei 14.133. Eu gostaria também, antes de começar, que vocês, se tiverem exemplos, né, vocês possam também contribuir
para trazendo aí para enriquecer os demais colegas que talvez não tenham a experiência, né? Se tiver algum assunto correlato, também pode trazer que a gente vai, né, enriquecer a nossa aula. Então, a gestão de contratos é a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa e setorial, dos atos preparatórios à instrução processual e o encaminhamento da documentação ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos à prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções e extinção de contratos, entre outras funções. Então, a gestão abarca tudo isso, tudo que está relacionado aos contratos na administração pública. Nós sabemos que a nova lei fala muito sobre governança e muito sobre planejamento. E se uma contratação não for bem planejada, nós vamos ter problemas na execução, na fiscalização. Muitas vezes, o fiscal é designado para gerenciar, para cuidar de um contrato, para fiscalizar, e a licitação não foi bem planejada. Então, acaba que o fiscal de contratos se vê numa montanha-russa. Vamos ver se vai. Então, ele começa a perceber, né, o que está acontecendo. Opa, fui designado, estou vendo falhas no TR, né? Falhas ali no planejamento. Então, ele começa a rezar, porque ele sabe que a execução daquele contrato vai ser o quê? Ser cheia de emoções, né, gente? Acontece isso ou não acontece? Acontece, né? Infelizmente, o dia a dia do servidor público, não só do fiscal, né, muitas vezes é com fortes emoções. Então, para que... Acabou. Encerrou o contrato. Gente, para que, então, o contrato possa ser conduzido da melhor forma, de forma segura... Perdi aqui. De forma segura, da melhor forma para todos os envolvidos, para os atores, né, para o gestor, para os contratados, é preciso planejamento, governança nas contratações. E o fiscal, então, a gestão dos contratos, então, abarca tudo isso, né? São todas atividades voltadas a controlar, a verificar como está a execução desse contrato. O correto exercício da fiscalização representa muito da possibilidade de uma contratação atingir verdadeiramente seu propósito ou não. Já aconteceu com vocês, uma licitação, por exemplo, né? Nós temos licitação para fórmulas infantis. Tem uma demanda muito importante, uma demanda ali que as crianças não podem ficar com aquelas fórmulas específicas, mas teve algum problema na descrição, algum problema ali no planejamento da licitação, quando vai colocar qual é a composição, qual é o prazo de fornecimento. Já aconteceu com vocês? Acontecer a licitação, de repente, quando vai fornecer, ver que determinado produto ou serviço não está sendo executado por falhas no planejamento da contratação? No meu município já aconteceu muitas vezes. E quando eu estive à frente da comissão de licitação, ou como pregoeira, eu procurei com a minha equipe sanar esses problemas. Porque assim que quando eu me deparei no setor de licitações, né, até então eu trabalhava no gabinete, então era aquele glamour, né? Gabinete do prefeito é autoridade, é deputado, é vereador. De repente me deparo com o submundo, né? Que é compras, contratações públicas. Setor marginalizado, né? Em primeiro lugar, faltou arroz, culpa da licitação. Faltou pneu, faltou gasolina, culpa da licitação. Sendo que quem que tem que fazer a demanda, quem tem que planejar, verificar se está encerrando o contrato ou não, não é, né? Quem faz especificamente a contratação. Mas, enfim, quando eu me deparei com essa situação, a gente começou a perceber os problemas que sempre acontecem na licitação. E nós procuramos, então, sanar. Nós procuramos, nesse momento, nos reunir com os fiscais. E o fiscal, em geral, ele está acostumado com o objeto ou o serviço a ser contratado, fiscalizado. Então, ninguém melhor do que ele para especificar. Se tem algum problema na contratação, no fornecimento, aquele contrato que a gente fala, puxa vida, vou ter que comprar tubos de concreto, é pepino.
Aí você pega o quê? Você pega o fiscal e fala qual que é o problema. Como que a gente pode sanar? Qual que é uma exigência que a gente pode inserir no edital que vai fazer com que a contratação se torne efetiva? A gente tem que ter essa troca. Fiscais, gestores, agentes de contratação, é muito importante ter essa conversa com quem está no dia a dia. Fornecimento de um sistema para a Câmara Municipal, para transmissões, não sei o que vocês têm de contratos. Mas quem está no dia a dia, quem está verificando a execução do contrato, é quem vai falar quais são os problemas que podem estar ocorrendo na execução do contrato. Então, se não tiver essa conversa, essa troca, a licitação, a contratação, pode não atingir o seu propósito. E quando não atinge o seu propósito, a gente sabe que quem acaba perdendo é a população, né, gente? Que nós estamos ali para servir o público, e se nós não fizermos uma contratação bem feita, o público vai ser lesado. Vários são os casos em que o processo de gestão, caracterizado por uma licitação bem conduzida e com um contrato bem elaborado, termina fracassado como resultado de uma deficiente fiscalização contratual. Já aconteceu, muitas vezes, de nós termos um processo licitatório perfeito, exemplar, que a gente fala, puxa, esse foi legal, contratamos uma boa empresa, mas na parte da execução, a fiscalização, os fiscais acabaram, né, não fazendo o monitoramento, a avaliação, o acompanhamento devido, e o objeto não foi prestado, não foi entregue da forma que foi planejado a licitação. Então, o fiscal é um ator muito importante na contratação pública. E os danos provocados por uma fiscalização deficiente geram desperdício de recursos, nós sabemos, perda de objeto, punições de servidores, penalidades e desvio de finalidade. Quando nós estávamos... hoje eu estou na RPPS, então nós fazemos contratações menores, né? A gente faz poucos pregões, diferente de municípios, né, que fazem muitos pregões. Agora, com a dispensa eletrônica, também ficou mais fácil para os municípios pequenos, câmaras, né, que o limite ali nos permite fazer bastante dispensa. Mas tinha uns objetos ali meio complexos, e a gente acabava sempre conversando com o fornecedor, algumas vezes vinham outros funcionários, e certa vez estava conversando com um motorista, cidade pequena, né, gente? Todo mundo se conhece. Motorista de um prestador de serviço da prefeitura. Aí a gente comentando que aquele prestador de serviço não era um dos mais legais de se trabalhar, né? Não era um que tinha melhor moral, digamos assim. A gente percebia isso nos pequenos atos, né? No ato da licitação, quando era presencial, quando era eletrônica, sempre queria se dar bem em tudo. E um motorista desse prestador de serviço comentou, né? Eu trabalho para o fulano, e eu fui entregar material em outro município, e o fiscal, antes do produto, né, caminhão com material, entrar na balança, ele fez um acordo comigo, dizendo que o meu chefe já estava sabendo, que ele ia registrar o peso de um caminhão, um peso no caminhão, mas tinha outro peso, e que era para assinar a nota daquele jeito, estava tudo acertado já. Gente, acontece bastante, né? Infelizmente. Aí eu fiquei pensando, isso que é um municípiozinho pequeno. Agora vamos imaginar quantas outras situações, de inúmeros outros casos que acontecem, né? E por isso que o nosso país está do jeito que está, um país riquíssimo, né? E nós temos tanta miséria, nós temos tanto desperdício, nós temos tanta corrupção. Porque muitas vezes a corrupção está ali, ó. E o rapaz estava só ali, motorista, mas um fiscal foi corrompido, juntamente ali com o fornecedor, não sei como é que aconteceu, partiu de quem, mas o fato é que acontece. E a nova lei de licitações, ela traz punições para os fiscais que não fazem a correta fiscalização, avaliação dos contratos. Então, nós devemos tomar bastante cuidado, os gestores de contratos também. A autoridade competente que está designando, não pode mais dizer que não está sabendo, né? Ele também pode ser responsabilizado pela má fiscalização do servidor designado. Então, nós devemos tomar bastante cuidado, executar nossas funções com bastante cautela, para que a gente possa ter uma licitação, uma contratação eficiente e que não traga danos nem desperdícios. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Então, para que nós não tenhamos
desperdício nas contratações públicas. Meu nome é Ellen, para quem chegou agora. Ellen. Isso. Sejam bem-vindos. A gente está falando sobre fiscalização de contratos. Vocês podem se apresentar rapidamente para eu saber qual que é o perfil de vocês? Agente de contratação. Jéssica, membro de apoio. Membro de apoio. Anderson, departamento de licitação, Centenário. Licitação. Antônio, gestor de contratos, secretário de Gestor de contratos. Hamilton, Secretaria de Planejamento. Muito bem. Que bom. Secretário? Que bom, secretário conosco. Primeira vez que eu faço um curso que tem um secretário. Parabéns. Muito importante, né? Muitas vezes a gente está aqui, mostra as demandas, o que tem que fazer, chega, leva para o gestor, e o gestor, né, não nos dá ouvidos. Parabéns. Eu tento falar para a equipe que a solução é a gente que dá. É isso aí. Que resolve. Toda vez que você leva um problema para o gestor ou para o prefeito, ele vai se esquivar. Então, a gente que resolve. Se a gente resolver, ele vai estar de acordo. Quanto menos pepino levar, né, tem que levar a solução. Tem que levar o problema, você tem que levar o problema. Isso aí. E é muito importante, né? Se todos os secretários estivessem aqui com a gente, né, seriam outras situações. Como eu estou no mundo do RPPS, a gente vai, participa de congresso, chega lá, muita normatização. O mundo do RPPS, não sei quantos de vocês têm regime próprio de previdência no município. Regime geral. Quem tem regime próprio, a legislação muda da noite para o dia. Eu já estava em curso, certa vez, que o palestrante chegou assim, gente, estava com a palestra pronta, mas a legislação mudou. Amanheceu, mudou a legislação, então não tenho o que falar para vocês. Então, muda da noite para o dia, a gente tem muita obrigação, muita coisa para fazer, mas quem, né, se a autoridade competente não quiser fazer, é difícil, né? Então, é muito importante. Secretários aqui, boa tarde, tudo bem? Estar aqui se capacitando e aprendendo, né, vendo o que a gente tem que melhorar. Qual que é o seu nome? Município? Função? Arapongas. Qual que é a sua função? Recepcionista. Atua em licitação? Auxilia? Ai, só pepino, né? Então, gente, a nossa função, enquanto fiscalização e gestão de contratos, então é evitar, né, danos, esses problemas, né, devido ao desvio da finalidade da licitação. Então, os dirigentes e ordenadores de despesa, eles devem incorporar à gestão de suas unidades gestoras uma adequada cultura de fiscalização, em que os servidores especialmente designados e adequadamente capacitados conjuguem ao seu conhecimento profissional a necessária postura quanto do exercício da fiscalização dos contratos administrativos. O que é uma cultura de fiscalização? Não é aquele servidor que vai se acomodar. Não. O decreto que está regulamentando a fiscalização de contratos exige que eu vá fazer uma fiscalização por mês, e hoje não é o dia, mas eu fiquei sabendo que tem algum problema lá na execução. Não é meu dia, não tenho que ir lá verificar. Não. O fiscal é responsável pelo acompanhamento. Se ele ficar sabendo de algum problema que pode estar acontecendo, é dever acompanhar, verificar, notificar, a fim de que o contrato seja executado, gerido da melhor forma. Nós tivemos uma situação em que nós estávamos com uma denúncia de que um dos nossos fornecedores, ele estava fornecendo produtos, apesar de ter entregue um laudo, que a gente exigiu, produtos diferentes do que foi levado, né, apresentado o laudo. E, então, isso partiu do nosso fiscal. O fiscal, então, nos notificou, né, nos cientificou, e nós fizemos uma diligência. Quando nós chegamos no fornecedor, eu nunca esqueço a cena, ele estava comendo um sanduíche, aí batemos na porta, ele atendeu assim, com a boca suja, ele limpando assim, senhora pregoeira, como a senhora não avisou que vinha fazer uma diligência? Falei, bom, a diligência a gente não avisa, né? O objetivo da diligência é você chegar, né, e verificar, porque se eu avisasse, olha, daqui 2 semanas eu vou fazer uma diligência, obviamente todos os produtos a serem entregues estariam em conformidade. E partiu do fiscal que nós fôssemos, então, fazer uma diligência e nós constatamos que aqueles produtos estavam inadequados. Então, ele foi notificado e ele teve que apresentar os produtos conforme estava relacionado na licitação. Então, veja, o fiscal de contratos tem que ir além das suas obrigações. Não apenas aquilo que está ali escrito, que está descrito, que está regulamentado. O fiscal é responsável pela boa condução da contratação.
Então, ele tem que fazer parte dessa cultura de fiscalização. E a fiscalização, a cultura não depende só do fiscal. É o gestor, é o agente de contratação, a equipe de apoio, todos são responsáveis. Então, podem informar, né, ao fiscal que ele vai fazer uma notificação, uma verificação, caso suspeitem alguma fraude, algum problema na execução contratual. A administração tem a prerrogativa de fiscalizar a execução dos contratos administrativos. E a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais, representantes da administração especialmente designados, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. Pessoal, eu não falei para vocês, mas a gente vai ter uma provinha, brincadeira. Vai ter um quiz no intervalo, então eu vou fazer umas perguntinhas para ver se vocês prestaram atenção. Como eu falei no começo, é um assunto já, né, não é um assunto novo que a lei traz, né, fiscais e gestão contratual, mas tem algumas particularidades, então vai ter um quizinho ali para que vocês participem. Então, ele deverá ser acompanhado pelo menos por um fiscal. Pode ser mais. Alguns regulamentos colocam por secretarias quem serão os fiscais. Alguns regulamentos colocam mais de um fiscal por secretaria de acordo com o objeto da contratação. Algumas regulamentações estão colocando uma listagem geral de fiscais e conforme a contratação designa. Não sei como que está no município de vocês, na Câmara. Como que está na Câmara a designação? É um geral? Um fiscal geral para todos os contratos? Não? Então, tem vários fiscais. Ah, mas a terceirização é um pepino, né? Fiscalizar a terceirização de contratos tem que realmente... Então, cada município, cada ente, né, o Poder Legislativo, então, tem essa autonomia, mas, no mínimo, um fiscal tem que ser designado. E você pode contratar terceiros para fazer uma fiscalização, mas a responsabilidade da fiscalização não é do terceiro, não é dessa empresa contratada ou pessoa física contratada. Ele vai apenas assessorar o fiscal, em casos muito específicos. Por exemplo, eu sou administradora, digamos que eu tenha que ser... que eu fui designada para fiscalizar cânulas hospitalares. Eu entendo de cânulas, gente. Eu não entendo nada de cânulas. Então, poderia, nesse caso, ser contratada uma assessoria para verificar a densidade, não sei quais são as propriedades técnicas de uma cânula, mas a densidade, quanto que ele vai aguentar, se tem a maleabilidade necessária. Então, são objetos específicos, alguns serviços terceirizados que são muito complexos, que a gente pode sim contratar, mas a responsabilidade é do fiscal. O decreto 11.246/2022, então, ele está regulamentando a Lei 14.133 no que tange aos fiscais e gestores, né, para o governo federal. E vocês podem também estar acompanhando, né, para ver algumas atribuições a mais com relação a fiscais e gestores. Claro que quando a gente fala da Lei 14.133, vocês sabem, em âmbito federal, a gente pode sim utilizar as normatizações federais, no entanto, para nós que somos municípios pequenos, câmaras municipais, tem que ver no que se aplica. Não cabe a gente pegar uma legislação dessa estrutura e tentar colocar no município desse pequeno, numa câmara municipal, no RPPS, né? A gente tem que adequar, caso não tenha regulamentação própria. Então, né, cabe para que a gente possa estar verificando, vendo quais são as funções, quais são as prerrogativas de cada um dos atores no que tange a fiscalização. Os órgãos e entidades da administração pública estadual, distrital e municipal, que utilizam recursos da União, então devem observar as disposições desse decreto. Acredito que com Câmara não vai acontecer, município, né, quando tem algum recurso da União, então deve observar a utilização desse decreto federal no que tange a fiscalização dos contratos. A Lei 14.133 introduz importantes mudanças na fiscalização. E a reorientação do foco em relação ao 8666, do combate à corrupção para a governança e eficiência, demonstra a importância da fiscalização contratual para a execução dos contratos.
de forma mais evidente do que na 8666. Então, como eu falei para vocês já no começo, a Lei 14.133, como vocês já bem sabem, fala muito da governança e do planejamento das contratações. E a alta administração, ela é responsável por implementar requisitos, para implementar a governança, não somente no que tange a contratação, mas especificamente também na fiscalização. É responsável pela governança das contratações e deve implementar processos de estruturas, inclusive gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no artigo. Promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações com o planejamento estratégico, as leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Vocês também já sabem, né, que as contratações para o próximo ano devem ser previstas no plano de contratações anual. Então, compete ao gestor, né, quando vai planejar a licitação, verificar se está compatível com o plano de contratações anual e fazer, então, com que as contratações elas sejam executadas da melhor forma possível. Pessoal, as normatizações locais. Os órgãos e entidades, então, poderão editar normas relativas a procedimentos operacionais, que vai falar na área de licitações e contratos, no que tange agente de contratação, equipe de apoio, especialmente gestores e fiscais de contratos, né? E o artigo 187 da 14.133 estabelece que, para execução do novo regime, os estados, Distrito Federal e municípios poderão aplicar regulamentos editados pela União. Então, como eu já falei, pode sim utilizar os regulamentos. Acredito que todos estejam com um regulamento próprio já? Alguém está utilizando da União? Vocês, da União? Próprio? Nós estamos com um regulamento próprio, mas nós temos um probleminha com a regulamentação própria, porque como tudo é novo, né, foram feitos os decretos regulamentando cada área, agente de contratação, fiscalização. E o que nós descobrimos? Que da forma que foi feito, o nosso município deixou muito restritivo, especialmente na questão de dispensa eletrônica, né, não abriu exceção para nada. E agora está com um problema que, em casos emergenciais, tem que ser a dispensa eletrônica. E entre algumas outras situações, não está abrindo mão do ETP, do análise de riscos, então a nossa contratação está ficando muito travada, né? Até para coisas mais simples. Obrigada. Então, nós fizemos uma contratação no meu RPPS, uma contratação agora na semana passada, encerrou inclusive ontem, para hospedagem de website. Nós pagávamos R$400 por mês a contratação e dava 5 mil e pouquinho a contratação no ano. A gente teve que fazer ETP, análise de riscos, termo de referência, para uma contratação tão pequena. Então, até sugeri para o pessoal da prefeitura, né, que o pessoal já falou, olha, a gente vai ter que mexer nos regulamentos, que a gente fez de pronto, né, e já viu que não está funcionando. Nem na prefeitura não está funcionando, quem dirá município, né, o RPPS, que é pequeno, nós somos a única autarquia do município. Então, já vão ter que fazer uma alteração no decreto, aí em 2 meses de vigência do decreto municipal. Então, de repente, é uma saída, né? Você vai ali, começa com o federal, para ver onde se aplica, até que você possa chegar na regulamentação do órgão. Então, nós estamos com esses problemas. Um dos problemas que eu pedi para sugestão, para que quando... não que colocasse um valor, mas eu sugeri que quando for colocar para as dispensas de licitação até 10%, por exemplo, do valor da dispensa, que se dispensasse análise de riscos, pelo menos, e pudesse justificar o ETP, porque daí, agora encerrou a contratação, ficou R$3 mil na dispensa eletrônica. Imagina, R$3 mil uma contratação no ano, e tive que, né, um processo desse calhamaço aqui, né? Então, a gente também tem que pensar na efetividade, na eficiência da gestão pública. A gente fica ali, ó, gastando muito tempo no processo com um valor tão pequeno, sendo que tem contratos lá de R$500 mil. Aí sim, cabe uma análise de riscos bem feita, planejamento, estudo técnico preliminar para você verificar qual que é a melhor solução. Mas para uma hospedagem de website, né, e outros tantos pequenos valor,
né? Então, são coisas que eu acho que cabe ao jurídico analisar e ter bom senso, né? Conversar com a equipe técnica, conversar com quem está no dia a dia para ver, poxa vida, vale a pena? E, gente, vou falar para vocês, quem já fez dispensa eletrônica aqui na Nova Lei? Alguém já fez? O que você achou da dispensa eletrônica? Eu achei excelente, mas você é agente de contratação. Aí vou falar para vocês uma coisa, para o agente de contratação é maravilhoso, né? Agora, para o planejamento, eu acompanhei o planejamento da licitação. Gente, que trabalheira. Que trabalheira. Alguém já ficou no planejamento do teu município? Alguém ficou no planejamento da contratação? A gente levou 2 semanas para planejar a hospedagem de website, um contrato que nós já tínhamos vigente. 2 semanas para pensar, né, essa primeira parte da licitação, de acordo com a nova lei. E nós lançamos o edital quinta-feira, abrimos ontem, acabou em, sei lá, 6 horas. Aí ontem já mandou os documentos, hoje foi homologado, é muito rápido. O valor baixou, a mesma empresa ganhou, tivemos 11 empresas participando, 12. A mesma empresa ganhou e ainda baixou o valor do contrato anterior, então excelente. Mas para o agente de contratação, para quem planejou, socorro. Então, vejam, 2 semanas planejando uma contratação de um valor tão baixo, né? Claro que a nova licitação nos convida a planejar a licitação, mas a gente tem que ter bom senso para não demandar esforços em coisas que, né, poderíamos estar focados em outras coisas mais importantes, em contratos que podem dar mais problemas. Mas, por que a licitação convida a pensar a licitação? Porque a nova licitação exige que a gente coloque o quê? No ETP, a melhor solução, né? A gente vai lá trazer várias soluções. A pessoa responsável por fazer esse planejamento vai, poxa vida, as soluções são essas aqui, tem esses custos, tem esses problemas, essas contratações correlatas, e para esse caso, essa melhor contratação. Mas o termo de referência também vai mostrar qual o caminho da fiscalização, o que deve ser fiscalizado, e vai dar, então, a diretriz para o fiscal saber o que ele tem que verificar. Muitas vezes o fiscal cai de paraquedas, ou está na montanha-russa, né, como eu passei no começo para vocês o vídeo. Às vezes ele cai de paraquedas na contratação, não sabe qual é o objetivo, o que se espera daquela contratação, não sabe o que ele deve acompanhar. Então, é papel do gestor, de todos nós, né, nós somos todos, fazemos parte da gestão, deixar bem claro para o fiscal o que ele deve acompanhar, o que se espera dele em cada contratação. Cada ente, então, poderá promover as adequações normativas necessárias à correta operacionalização da lei, de acordo com a estrutura e a realidade própria. Também não adianta eu pegar uma normatização de Curitiba e querer aplicar para o meu município, né, capital do estado, o governo estadual. Tem que pegar ali se você quiser regulamentar, né, você pega ali um modelo, nada se cria nesse mundo, tudo se copia, né, se desenvolve, se adapta. Então, você vai pegar um município próximo, uma Câmara Municipal de mesmo porte, para você ver, então, o que se aplica e o que não se aplica no que tange à regulamentação. A Câmara também é um poder independente, portanto, deverá promover a regulamentação própria. E o Poder Legislativo tem competência para regulamentar os procedimentos previstos na nova Lei de Licitações, podendo utilizar os regulamentos pela União, como nós já falamos, né, desde que tenha bom senso em utilizar aquilo que se aplica para cada caso. Então, a Lei 14.133 faz necessidade dos órgãos normatizarem em seu âmbito, de acordo com a sua estrutura, as atribuições dos fiscais e gestores de contratos, bem como implantar modelos padronizados de relatórios e os procedimentos inerentes ao recebimento provisório e definitivo dos objetos. Eu quero saber de vocês se algum fiscal já está fazendo relatórios das fiscalizações. Já fazem? Muito bem. Uma coisa que era muito comum acontecer em município, porque assim, quando a gente fala de Câmara, quando a gente fala de RPPS ou alguma outra autarquia com uma estrutura menor, você consegue, você sabe, aquele fornecedor ali é bomba, então fica de olho. Aquele ali não entregou no prazo, aquele ali você comprou gato, está entregando lebre. Agora, no município, com secretarias distintas, eu não sei se a contratação do Pedrinho da esquina, que está me entregando pão, está entregando lá na escola XYZ, está entregando pão fresquinho,
com as informações nutricionais que foram licitadas. Quem que vai saber? Quem que vai me falar? O fiscal de contrato. Acontecia muito, e eu acho que os agentes de contratação que antes eram pregoeiros e licitação vão poder confirmar. Se acontecia com vocês também. Comigo acontecia assim. Lançava uma licitação, pregão eletrônico. Aí chegava assim, o secretário, viu? Não deixa fulano ganhar. Aí eu falava, poxa, como que eu tenho poder para não deixar fulano ganhar? Não, porque ele não entrega no prazo, porque ele entrega porcaria, porque é sempre um inferno para que ele possa entregar os produtos, ele não cumpre prazos, não traz documentos, tenta entregar produtos que não estão de acordo com o descrito em edital. O que o pregoeiro, o agente de contratação, pode fazer nesse momento, gente? Nada. Vou falar assim, viu? Sinto muito, o senhor não pode participar porque o secretário não gosta da sua empresa. Posso fazer isso? Não. O que deveria ter sido feito antes? Planejamento. Correta descrição do objeto. Notificar a empresa. O que mais? Em caso de notificação e a empresa continua penalizar, tornar inidôneo, declaração no Tribunal de Contas. Aí, se o fiscal, o gestor, o secretário não fazem essa parte que é responsável a gestão contratual, não tem o que fazer, gente. Vai ter que engolir por mais 1 ano, mais 2, mais 3, e a nova licitação é até 10, né? Mas, quem sabe, mais 10 anos com aquele fornecedor que não passa goela abaixo. Gente, planejamento. Todo mundo junto. Descrevendo o melhor objeto. No período que eu fiquei então 2 anos à frente do departamento de licitações, como pregão e comissão de licitações. Então, fui para a educação para cuidar da parte de licitações como um todo, desde cotações até a parte do início da licitação. E que havia, então, centralizado o departamento de compras no nosso município, né? Então, a gente só iniciava lá as requisições, cotações da educação e mandava para lá. Aí eu cheguei com o nutricionista e eu percebi essa deficiência que vinha da educação. Queriam comprar um achocolatado para a merenda das crianças. Vinha lá uma marca, como dizem no município, marca diabo. Uma marca que, poxa vida, nem a gente não toma em casa, aí vai dar para as crianças na escola, né? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos rever todos os itens da merenda. Vocês acreditam que a gente reviu todos os itens da merenda? Aí eu aprendi a ler rótulo de alimentos com a nutricionista. Então ela falou assim, olha, nós vamos comprar isso, 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 aquilo. Eu falei, quais são as marcas aceitáveis? Ela me falava tal e tal e tal. Aí eu pegava as marcas aceitáveis, eu ia ler o rótulo de cada uma e eu montava o descritivo do que aquilo que a gente queria. Não restringia, porque eu tinha no mínimo 3 marcas que atendiam. Gente, nós compramos farinha láctea. Nós compramos Toddy. Nós compramos leite condensado Moça. Vocês têm noção do que é isso? O município comprando isso? Descritivo. Penalizar uma empresa que não está atendendo os requisitos. Isso é planejar a licitação. Não adianta depois jogar a bomba lá, porque esse fornecedor não atende. Não adianta. Tem que pensar a contratação. A importância da gestão e fiscalização dos contratos públicos. Então, nas contratações de serviços contínuos, com dedicação exclusiva de mão de obra, a administração responde solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, se comprovada falha na fiscalização do contrato. Pessoal, isso é muito sério. Vocês ali têm serviços continuados, é bem complexo, né, a fiscalização de serviços continuados, mas tem que ser uma fiscalização efetiva, porque o município pode ser responsabilizado, mas não apenas o município. Porque quando o município for responsabilizado, o prefeito não vai pensar assim, puxa vida, tadinho do João aqui que era o fiscal, é meu amigo. Não, ele vai falar assim, olha, houve falha, no entanto, eu designei o Joãozinho para fiscal, fulano para gestor, e eles tinham regulamento, tiveram capacitação, então eles deveriam estar cumprindo suas funções. Se eles não fiscalizaram, não verificaram, também eles vão ser responsabilizados. Pessoal, é muito importante a fiscalização do contrato. A partir do momento que nós somos designados a ser fiscais, gestores do contrato, a gente tem que entender que aquele contrato é como se fosse nosso, é abraçar aquele contrato ali e cuidar como se fosse seu.
executar da melhor maneira possível, como se fosse, é o que eu digo, a gente tem que procurar comprar como se fosse para a nossa casa. Quando eu fazer a compra de um veículo, eu chego lá e falo, pode ser esse aí mesmo, é o mais barato. A gente não vai pelo mais barato. A gente vai por aquilo que atende à nossa necessidade, é o custo-benefício. É o mais vantajoso. Poxa vida, esse aqui é o mais barato, mas não me atende. Esse aqui é mais barato, mas eu não preciso desse. Esse aqui minha família não cabe, o porta-malha é pequeno. Eu tenho criança pequena. Então, eu vou pegar um pouco mais caro, com um descritivo melhor, né, planejar a licitação. E o fiscal tem que acompanhar isso aí, tem que ser responsável, tem que entender. Não adianta o fiscal chegar ali com os seus relatórios de fiscalização para verificar o produto a ser entregue ou o serviço a ser prestado e não sabe o que é. Chega na hora ali, atesta uma nota sem verificar, sem conferir. Gente, olha a responsabilização. Eu costumo brincar que só entende o valorzinho do CPF quem está com o CPF lá no Tribunal de Contas. E quando é designado o CPF de vocês vai lá no Tribunal de Contas. Quando a gente cadastra uma licitação, aqui no Paraná a gente tem, o amigo que é de caçador, no Paraná a gente tem o SINAM, né? Não sei como que é lá no Santa Catarina, no Tribunal de Contas, mas o nosso aqui é o SINAM, né? A gente coloca o quê? As informações de cada licitação, cada contrato, quem que é o responsável fiscal pelo contrato, né? O prazo de vigência e o prazo de término. O nosso CPFzinho está lá. Então, é muito importante. Deu algum problema na licitação? Pode ser notificado, pode ser responsabilizado. E também contratos poderão ser extintos em caso de desatendimento às determinações emitidas pelo fiscal do contrato. Então, é o que eu falei, depois não adianta chegar lá ao fiscal. Tinha um fiscal que chegou assim, não vamos comprar pneu desse cara, né? Esse cara nunca entrega o pneu que a gente pede, entrega pneu xing-ling. Eu falei, primeiro, quem que recebe pneu xing-ling? Deveria não receber. Está em desacordo, devolve. Então, se recebeu, o agente de contratação não fica nem sabendo o que foi entregue, gente, o que foi contratado. A parte dele acabou ali, ó. A homologação, tchau, o filho é teu. Assinou o contrato, manda para a secretaria, requisitante. Então, é muito importante. Não está de acordo? Não recebe. Não está atendendo o que está em edital? Notifica. Continua reincidente? Notifica, torna inidôneo. Gente, o fiscal de contrato tem que ser ativo. Se ele não for ativo, continua com esse bando de fornecedor sem vergonha que está na administração pública. Mas ainda bem que acabou o negócio de pregão presencial, né? Pregão presencial, tomada de preço. Até antes, como era o outro convite, né? Eu chegava na prefeitura para uma licitação, né? Falava, nossa, sala, né? Lá na frente, cheio, vai dar boa a licitação. Chegava lá, entrava quantos para listar? 2, 3, falava, o que aconteceu com os caras? Gente, se não tomar uma atitude, não descrever bem o objeto, não fiscalizar, não fazer uma gestão correta do contrato, vão ser sempre os mesmos que vão ganhar a licitação. Agora, né, a dispensa eletrônica veio para mudar um pouquinho isso aí. E o pregão também, né, que agora é só o eletrônico. Então, a postura do gestor e o fiscal deve ser essencialmente crítica para garantir que os resultados esperados com a contratação sejam realmente obtidos em benefício do órgão ou entidade contratante. O fiscal deve ter consciência de que tem uma responsabilidade individualizada com relação ao cumprimento do contrato, podendo, inclusive, ser responsabilizado individualmente quando do exercício inadequado dessa atribuição. Eu lembro que aconteceu uma situação com uma fiscal do contrato, amiga minha, e foi muito engraçado, porque pareceu que ela fez de propósito, mas não foi. Veja a situação. Essa colega, então, foi secretária na gestão anterior. Ela é servidora de carreira. Quando mudou a gestão, essa pessoa foi designada para ser fiscal de contratos de uma secretaria. E ela foi receber mandaram fazer camisetas para a secretaria. E quando mandaram para a secretaria, camisetas, então, tinha o logo, tinha o nome, né, do que era cada camiseta, o uniforme da secretaria. E mandaram para ela aprovar o logo, aprovar o nome. E ela aprovou. Só que ela não se tocou que mudou de gestão e ela aprovou com o logo da gestão anterior. Ela aprovou, mandou e-mail aprovando.
Quando chegou, gente, caixas e caixas de camiseta com o logo da gestão anterior. Aí, pareceu ou não pareceu que foi de propósito? Gente, mas não foi. Porque foi muito engraçado, porque... Engraçado agora, né? Vendo o desespero, ela falou, meu Deus, como que eu fiz isso? A pessoa ficou desesperada por um ato falho, está acostumada com o logo anterior, aprovou uma camiseta. Né? Uma não, né? Aprovou muitas camisetas. Ela poderia ser responsabilizada? Sim, porque olha o custo que a empresa teve. Né? A prefeitura não ia usar aquela camiseta, obviamente. Mas ela conseguiu conversar com a empresa, e a empresa fez um chuncho lá, tacou-lhe uma tinta branca e colocou o novo logo em cima. Ficou feia, ficou. Mas pelo menos não foi responsabilizada. Mas poderia, gente? Poderia. Porque ela aprovou, ela deveria então, né, fiscalizar essa execução com atenção. Ela não foi diligente na atuação dela. Agora imagine os caras falassem, não, eu vou entregar, você aprovou, não quero nem saber. Teria que receber, porque não foi falha do fornecedor, foi falha de quem aprovou ali, né, do fiscal, que não fiscalizou. Mas, gente, falhas acontecem, não acontecem? Todo mundo está sujeito a errar. Agora, olha o tamanho do erro. Quando são coisas muito pepinosas, a gente tem que ter atenção redobrada. Por isso que é importante, né, mais de um fiscal. De repente você fala, viu, você dá uma olhadinha aqui, ajuda a ver se está tudo certo, para não incidir em falhas. A responsabilização individual do fiscal é pessoal, sendo independente da eventual responsabilização do ordenador de despesa ou de outros colaboradores da administração, o que demanda uma postura permanentemente atenta e proativa. A minha colega, por mais que não teve a intenção, ela teve uma postura atenta e proativa? Não, né, gente? Se ela tivesse que, sei lá, pagar a empresa pelo prejuízo, seria aberto processo administrativo contra ela. Possivelmente iam achar que foi questão política que ia complicar muito mais a situação dela, mas não foi. Então, nós, enquanto gestores e fiscais, temos que ter muita atenção na execução dos contratos para não sermos pegos em problemas tão bobos como esse, que pode fazer um grande problema. Né? Os princípios adotados pela nova lei de licitações e contratos reforçam a necessidade de planejar a futura atividade da fiscalização do contrato que será celebrado. Como eu já falei, às vezes vem uma fiscalização, um objeto tão complexo que o fiscal não sabe o que tem que fazer. A necessidade da secretaria, né, de algum vereador, algum assessor, não sabe qual que é o objeto daquilo. Então, você tem que descrever, deixar muito claro o que se espera do fiscal. O que o fiscal deve acompanhar, o que ele deve ser diligente, né, quais são as partes, as etapas do contrato que ele deve ter especial atenção. Né, planejamento da fiscalização e do contrato. A execução do contrato deverá ser acompanhada, então, né, por um ou mais fiscais, representantes da administração, especialmente designados conforme requisitos no artigo 7º dessa lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros. Nós já falamos isso, só que agora a gente está falando dos requisitos para fiscais e gestores. Então, quais são os requisitos? Vamos lá, vocês já sabem, porque vocês estão, muitos aí, atuando já. Preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração. Tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos, ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação ou escola de governo. Não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais. Nem tenham com eles vínculo de parentesco, né? Questão do nepotismo. Pessoal, com relação à atribuição compatível, nós tínhamos uma fiscal que foi designada para receber produtos de fonoaudiologia. E a fono ficou louca, ela chegou assim, olha, essa pessoa não está sabendo verificar. Eu falei, mas então, você, se bem que não foi designada, né, você pode acompanhar e orientar. Seria tipo uma assessoria, né, uma assessoria, mas que não foi... ela não foi nomeada para aquilo. Então, ela acompanhou o fiscal, porque os produtos estavam vindo de péssima qualidade. Então, ela fez o descritivo, passou o descritivo dos produtos que deveriam vir para que ela atendesse crianças, crianças especiais, adultos, idosos. Então, cada objeto tinha sua especificidade. Mas, no momento de fornecer os produtos, não estavam vindo conforme
contratado. Então, ela acompanhou o fiscal para verificar a entrega dos produtos. E no próximo ano, ela se prontificou a ser fiscal, e então, a partir dali, os licitantes andavam ali, ó, na linha, porque ela passava exatamente, né, acompanhava exatamente quais eram os produtos que deveriam ser fornecidos. Então, não adianta eu colocar um professor para fiscalizar uma obra, né, de prefeitura, uma obra municipal, porque não tem informação compatível. Ele não vai entender do objeto. E o objetivo é que a pessoa que seja fiscal entenda do objeto, tenha no mínimo noção. Ou, se não tem noção, vai procurar se especializar. Eu lembro que, depois que esse pessoal começou a reclamar da questão dos pneus, eles foram se especializar. E andavam com um acorde no Tribunal de Contas embaixo do braço para falar o que podia e o que não podia exigir em pneus. Aí chovia... como que é o nome? Chovia impugnação no edital e depois recurso. Mas nós estávamos amparados pelas normatizações, pelos acordos do Tribunal de Contas. Então, também é importante que o fiscal busque entender mais do produto quando ele é muito complexo, né? Que exija maior conhecimento daquele produto ou serviço a ser prestado. As referidas exigências e vedações contribuem para a implementação da gestão de pessoas por competências e efetivação dos princípios da eficiência e da moralidade, pois a função deve ser realizada preferencialmente por profissionais de carreira, conhecimento técnico sobre as licitações e contratos públicos e com segregação de funções devido à participação de agentes públicos no processo da contratação que envolva parentes ou pessoas que possam gerar conflitos de interesses. Então, a gestão da competência também é algo que vem na nova lei. O que é a gestão de competência? Eu vou colocar aquele servidor que está apto, que tem um conhecimento, que tem aquele cargo compatível com a sua responsabilidade. Eu não posso colocar, não sei se no município de vocês, tem servidores que são analfabetos ainda, de concurso? Nós temos alguns servidores que são analfabetos. Como é que eu vou colocar um servidor analfabeto para ser fiscal de contrato, gente? Tem cabimento? Não tem, né? Não vai saber nem ler o contrato, não vai saber notificar, vai ser com certeza engambelado, né, de primeiro momento. Então, é gestão de pessoas por competência. Se eu tenho habilidade na questão de TI, então eu posso gerir um contrato de TI. Olha, eu tenho mais familiaridade com questões de veículo. Ah, porque meu pai foi mecânico, eu entendo. Então, você pode fazer a gestão de contratos lá da infraestrutura, manutenção de veículos. Ah, eu sou dona de casa, eu faço compras, eu posso ajudar a fazer a gestão de material de escritório, material de consumo. Pessoal, então é gestão por competência. Deve ser designado conforme suas atribuições, suas competências. E segregação de função, né, gente? Aquele que planeja não pode comprar, aquele que compra não pode fiscalizar. Por quê? Quando a gente está fazendo um único processo, a gente fica viciado. Como eu falei, nós ficamos 2 semanas planejando hospedagem de website. 2 semanas. E eu participei do planejamento dessa licitação. Então, fiquei lá 2 semanas, procura edital daqui, vê melhor descritivo, a gente consegue ver, né, vai montando, ela pega vários contratos e monta um Frankensteinzinho ali, que vai ser o nosso Frankenstein de estimação, e está perfeito. Quando passa para uma outra pessoa ver, ela fala, isso aqui não está bem claro. Ah, isso aqui que a gente pode mudar. Oh, isso aqui está repetido. Então, é muito importante a segregação de funções. Porque se uma única pessoa for responsável por elaborar o edital, termo de fazer a solicitação da demanda, aí vai fazer o ETP, aí vai fazer o termo de referência, aí vai fazer o edital, aí vai comprar e vai fiscalizar. Qual que é a chance de dar erro? 100% de chance de dar erro, né? Então, a gente já sabe, por isso que é importante a segregação de funções. Mas agora eu pergunto para vocês, no dia a dia, é fácil a gente ter um servidor para atuar em cada função dessa? Não é, né? No nosso RPPS também, a gente tem que se desdobrar, porque nós somos todos servidores do município cedidos para atuar no regime próprio de previdência. A gente não tem um servidor para atuar no planejamento da contratação, o outro para ser o agente, o outro para ser gestor, o outro para ser fiscal. Não tem. Então, a gente tem que combinar as funções que não estejam compatíveis ali para tentar ter uma segregação, mas não é uma segregação real como a lei exige. Então, a gente tem que
né, ter jogo de cintura para conseguir atender a lei. O ideal é que tenha um servidor, né, para cada função. Nós sabemos que no dia a dia não tem. Então, a gente tem que tentar, no mínimo, o que não pode. Né? Quem planeja não pode comprar, quem compra não pode fiscalizar. Então, isso que é o mínimo que a gente não pode ter numa contratação pública. Então, o gestor e o fiscal devem atuar de forma conjunta, complementar, para que o contrato seja executado da melhor forma, seja gerenciado, executado da melhor forma possível. E é importante que as obrigações estejam estabelecidas de forma clara, de forma a evitar sobrecarga de uma das partes ou a negligência quanto a alguma rotina essencial. Também não adianta, gente, o fiscal ir lá e verificar, e brigar, e pedir, e exigir, e notificar, e levar para o gestor também não fazer nada. Então, por isso que é um trabalho conjunto. Eles devem estar em sinergia. Olha, está acontecendo assim, assensado no contrato. Notifiquei. Então, né? Comunicação, gente, para que o contrato possa ser realizado de forma efetiva. Então, gente, a gente deu uma prévia aí. Quem é que pode ser? Gestor e fiscal de contratos? Você. Qualquer um aqui, gente. Então, a gente deve tomar essas devidas precauções no que se refere ao exercício dessas funções. Então, vamos falar sobre as peculiaridades do gestor de contrato. Então, o gestor é o representante da administração responsável por gerenciar o contrato em nome do órgão ou entidade contratante. Então, o gestor é aquela figura que ela vai ficar mais ali na questão mais administrativa, digamos, tá? Então, ele vai receber as informações do fiscal e vai ter o poder decisório do que fazer com relação àquilo que foi passado pelo fiscal de contrato. A principal atribuição do gestor é assegurar que as obrigações contratuais sejam cumpridas segundo os termos estabelecidos, conforme as condições pactuadas, analisando e autorizando os pagamentos devidos, conhecendo detalhado o contrato, cláusulas, prazos, obrigações e responsabilidades. O gestor, ele tem que saber, primeiro, que ele foi nomeado, designado para aquele contrato, né? Não adianta a pessoa ser designada no contrato de fulano de tal é o gestor do contrato, e ele não ser notificado, não receber uma cópia do contrato, para que ele saiba que ele é responsável, da mesma forma como o fiscal. Então, ele deve conhecer, verificar quais são as cláusulas, quais são aquelas cláusulas que demandam uma atenção especial, onde que ele pode ter maior risco na execução. Opa, isso aqui já estou vendo que pode ser um problema, então vou solicitar o fiscal que seja mais diligente nessa parte. Oi? O fiscal de contrato, ele não tem a função dele de fiscal o tempo todo, plenamente. Ele precisa ser notificado, porque a partir do momento que ele é fiscal de contrato, ele é fiscal de contrato de todos. Ele precisa saber de qual contrato, ele precisa ser notificado para saber de qual contrato é. E não atinge todos ao mesmo tempo? Depende da regulamentação. De vocês, ele é responsável por todos? Que é fiscal de contrato, não fala que tem que ir especificamente para um, ou que ele tem ele é fiscal, essa função ela não é plena, ela não atua o tempo todo como fiscal de contrato. É que não sei como que é no município lá no município de vocês, tem um cargo de concurso para fiscal de contratos? Não, né? Então, a atribuição dele não é fiscal de contratos, ele recebe essa atribuição, né? A função não é fiscal, ele recebe essa atribuição de fiscal. Oi? Recebeu agora. Recebeu agora, então ele é fiscal. Em alguns municípios, como aqui o pessoal falou, são designados, por exemplo, numa contratação de merenda é fulano de tal, numa contratação de material de expediente é fulano de tal, no contrato de fornecimento de água e gás é fulano de tal. Com esse detalhamento, quando é o caso de obra, que você tem um fiscal, que é o da obra, que é no caso da engenharia, do engenheiro. Sim. Porém, nos demais, o fiscal de contrato é fiscal de contrato. Mas ele tem que ser... Ele não assume todos os contratos? Mas ele tem que ser notificado e cientificado que ele foi designado para aquele contrato. Já foi nomeado. Mas
cada contrato ele vai ter que ser notificado novamente? Sim, porque eu não sei como é que está a regulamentação de vocês, né? Depende de... É um só. É um só, para tudo. Se cada vez que você faz um contrato, você tem que ir lá e notificar o fiscal? Não, se no caso de vocês, então, é um fiscal único para tudo, então ele tem que se inteirar dos contratos. Então ele já sabe... Eu acho que ele tem que ir atrás. Sim. Contrato que tem. Nesse caso... Se for desse jeito, pode acontecer uma vacância aí. Ele não recebeu... É que a lei fala que ele tem que ser cientificado. Ele não foi notificado, ele é fiscal, não foi notificado, e aquele contrato ficou sem fiscalizado. Isso. É que a lei fala que tem que ser cientificado. Se no caso de vocês é um fiscal único, então ele já sabe que todos os contratos são de responsabilidade dele. Correto, né? Em outros... vocês são do mesmo município? Então, em municípios onde há fiscais distintos, eu tenho que informar qual contrato ele é responsável. Porque, no nosso caso, a RPPS, nós temos 3 fiscais, que nós colocamos, um deles é uma pessoa que trabalha na RPPS, cedido, e outros são conselheiros do RPPS, que também são servidores da prefeitura, do município. Então, de repente, eu vou lá e publiquei um contrato, coloquei o contrato será fiscalizado por João da Silva. E ele nem está sabendo. Então, nesse caso, ele sabe que ele pode ser fiscal, mas não especificamente de qual contrato que ele vai atuar. Então, ele precisa ser notificado e receber uma cópia do contrato para fazer a fiscalização. Ficou claro? No caso de vocês, como é um fiscal único, ele, então, sabe que é a atribuição dele e ir atrás dos contratos que todos são responsabilidade dele. Então, o gestor do contrato ele deve conhecer o assunto do contrato e ter noções de gerenciamento, não estar respondendo processo de sindicância ou processo administrativo, né, PAD, não possuir nos registros punições em decorrência da prática de atos lesivos ao patrimônio público em qualquer esfera do governo e agir com ética, transparência e honestidade em todas as interações. O gestor deve ter uma gestão mais abrangente, então, né? Uma visão do todo, devendo ter conhecimento detalhado do contrato, cláusulas, prazos, obrigações e responsabilidades. Como que são o gestor de vocês? É sempre o secretário, não? Nosso gestor é o Antônio. É um gestor e um fiscal. Tá. Então, o papel do gestor é essa questão mais ampla do contrato. Ele não vai estar no dia a dia para verificar a execução. Ele vai compreender de forma ampla o que se requer, o que a administração está buscando com aquela formalização. Ele é responsável por planejar a execução do contrato, estabelecer metas, prazos, especificações técnicas e necessárias para a realização do objeto contratado. Ele deve monitorar e supervisionar o andamento do contrato, verificando se as obrigações estão sendo cumpridas de acordo com o estabelecido no contrato. E também a responsabilidade dele controlar aspectos financeiros do contrato, pagamentos, medições, reajustes, eventuais penalidades por descumprimento contratual. Então, isso é atribuição do gestor do contrato, né? Uma questão mais ampla, uma questão mais do que tange o contrato em si. Ele avalia o desempenho do contrato, óbvio que de acordo com as informações que o fiscal traz, porque o desempenho do contrato, se o fiscal não levar, o gestor não tem como saber, né, como é que está sendo o desempenho desse contrato, porque são informações que as fichas mensais, que os relatórios vão levar para o gestor com base no que está acontecendo em cada contrato. E também é responsável por comunicar e solicitar informações aos fiscais, fornecedores e demais envolvidos no processo. Então, o fiscal ele vai estar sempre em plena comunicação com o gestor para que possa passar informações quanto à execução do contrato. E o gestor, então, ele vai solicitar essas informações, se tiver dúvida, vai solicitar para o fiscal e também para o fornecedor, caso tenha algumas dúvidas que ainda não foram sanadas, algumas questões na execução do objeto. Então, como eu falei para vocês, a nova lei de licitações fala muito da questão da governança, planejamento. E um dos princípios da administração pública, né, é a questão da governança. Quero que é o intervalo, gente? 3h30. Então, a governança dos contratos, né? Então, essa é uma imagem do TCU que é bem comum, né,
nos manuais de monitoramento, de governança, né, que o Tribunal de Contas da União nos traz. Então, ele traz a diferença da gestão e da governança. Na gestão, aquilo que todos nós fazemos no dia a dia, né, que é planejar, executar, controlar e agir. Que a área de administração está bem familiarizada com o ciclo PDCA, né? Mas a questão da governança, ela é muito mais ampla e ela abrange a questão da gestão, porque a governança é algo contínuo, é um monitoramento, é a avaliação, é o direcionamento das ações. Então, eu vejo que o papel do gestor do contrato é uma questão mais da questão da governança, é uma questão mais ampla. A questão de estar monitorando, avaliando, direcionando o fiscal, faz isso, faz aquilo, buscando a execução do contrato a mais fidedigna e perfeita, né? Então, é algo mais amplo do que apenas fazer a gestão, né? Que é mais ali no dia a dia, a execução, o planejamento. É algo que vai muito além, e é algo constante. Então, isso cabe para gestor e fiscais. Os gestores e fiscais serão designados por meio de portaria, conforme a orientação do Tribunal de Contas, né? Aqui do Acórdão 1094 de 2013. Então, eles têm que ser designados pelo gestor, né, pela autoridade competente, para que eles saibam, então, né, quais são as atribuições dele enquanto fiscais ou gestores de contratos. Designação e preparo de gestores fiscais. As regras relativas à atuação do agente de contratação, equipe de apoio, comissão de contratação e fiscais, gestores de contratos, serão estabelecidas em regulamento, que é aquele que eu falei para vocês lá no começo, né, do governo federal, e deverá ser prevista a possibilidade de contarem com apoio de órgão de assessoramento jurídico e controle interno para desempenho das funções. Não sei como que é no município de vocês, se vocês têm esse assessoramento do jurídico e do controle interno quanto às fiscalizações, porque eu lembro que nós tínhamos, no começo, um grande problema que o pessoal do jurídico não queria auxiliar os fiscais. Então, acontecia um problema na execução. Aí o fiscal queria notificar, não sabia como notificar, não sabia o que fazer, ficava totalmente perdido e não tinha essa obrigação, né, essa previsão legal dos assessoramento jurídico de controle interno. Então, foi uma briga, não sei se acontece com vocês, uma briga muito grande, até que o pessoal do jurídico então, entendesse que era um setor deficitário, que precisava de ajuda, precisava de auxílio jurídico, até porque, como eu falei para vocês, né, eu não conheço até hoje alguém que é designado como o concurso, né, o fiscal de contratos. Temos fiscais para outras áreas, mas fiscal de contratos, então ninguém entra na administração, poxa vida, eu sei que eu vou ser um fiscal, eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro. Até porque todos nós podemos ser designados fiscais e gestores, não podemos dizer não para essa nomeação, para essa atribuição, né? Nós, como servidores públicos, temos que servir, né? Então, é muito importante esse assessoramento, controle interno e jurídico para que possam desempenhar melhor as funções. E depois desse problema que nós tivemos com o assessoramento jurídico, nós, então, nos reunimos com o secretário de administração, com todo o pessoal, né? Poxa, vamos resolver isso aí. Não adianta a gente planejar bem a licitação, ter uma equipe tá super empenhada aqui nessa parte, mas na etapa final da licitação não está ocorrendo legal. Isso fica ruim para o prefeito, aí todo mundo entra no rolo, aí todo mundo, se é uma licitação que está dando problema na execução, que soube que teve questão de corrupção, todo mundo entra no jogo. Aí falam mal de todo o servidor público. Porque a licitação... Todo mundo entra no balaio do gato, né? Então, a partir daquele momento, nós nos reunimos e todo mundo definiu o quê? Poxa vida, vamos, então, definir como que vai ser feita essa fiscalização. Então, houve, então, uma parceria entre o controle interno e o jurídico para auxiliar os fiscais. Foi feito treinamento para os nossos fiscais. O que eles deveriam fiscalizar, observar, em caso da situação X, como vão agir, em caso da situação Y, como agir. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes os fiscais não têm esse conhecimento mais específico sobre como agir em questão de contratos administrativos, né? Isso é mais uma questão realmente jurídica, sobre o que fazer em determinadas situações. Então, nós conseguimos regulamentar e facilitar o trabalho dos fiscais de contratos. E, a partir daí, os contratos foram executados com melhor eficiência.
Então, o que mais que, né, tem que fazer na designação do gestor e também dos fiscais? Então, devem ser totalmente cientificados da indicação e das respectivas atribuições antes da formalização do ato de designação, considerados a compatibilidade com as atribuições do cargo, a complexidade da fiscalização, o quantitativo de contratos por agente público e a capacidade para o desempenho das atividades. Então, aquilo que nós falamos, não adianta você colocar uma pessoa que não tem informação nada a ver com o objeto a ser contratado, né? Então, você vai ter que deixar bem claro quais são as atribuições, né? Cientificar a indicação e a atribuição de cada um dos fiscais e do gestor antes da sua nomeação e verificando essas questões aqui. A eventual necessidade de desenvolvimento de competências do fiscal e gestor deverá ser demonstrada no estudo técnico preliminar e sanada, conforme o caso, previamente à celebração do contrato. Então, se nós vamos fazer uma contratação de um objeto muito específico e nós observamos que nós não temos algum fiscal capacitado para esse objeto, então, o que tem que demonstrar? O ETP. Lembra que lá no ETP, ele fala quais são as contratações correlatas, quais são as providências que devem ser tomadas para aquela solução? Vocês já viram isso? Não? Sim ou não? O ETP, lembrando, o ETP é aquele estudo que vai mostrar qual a melhor solução para o objeto a ser contratado, né? Então, entre as soluções... Vocês sabem o que é ETP? Ou... Sim? Tá. Então, lá no ETP, para aquela solução, ele vai demonstrar o que vai ser necessário. E entre as competências, né, os requisitos, vai ter que deixar claro o ETP, que é necessário que os fiscais realizem, tenham conhecimento em tal, para que possam fiscalizar tal contrato. Por isso, então, que tá tudo relacionado, né? A nova lei vem falando do planejamento, porque se lá no ETP, que é a fase que você vai pensar a melhor solução, você não prevê que você precisa que o fiscal seja capacitado para aquilo, não adianta depois da execução do contrato o fiscal falar, puxa vida, mas eu não entendo nada disso. E o fiscal pode, sim, notificar o seu gestor e falar, eu não entendo desse objeto, eu não fui capacitado para isso. Ele não pode se recusar a ser fiscal de contrato, mas ele pode notificar dizendo que ele não conhece daquilo. Porque se der algum problema na execução, ele poderá ser responsabilizado. Mas se ele notificar, eu não tenho competência técnica para isso, não tenho conhecimento, o gestor vai ter que providenciar capacitação para esse fiscal, para que ele possa, então, ser responsável pelo contrato. Então, excepcional e motivadamente, a gestão poderá ser executada por setor ou órgão da entidade designado, pela autoridade máxima do órgão ou da entidade. Então, é muito importante, gente, na etapa do planejamento, né, que o ETP mostre a importância, né, o que cada um tem que fazer. Por isso que eu falo, tem que conversar. Por mais que tenha segregação de função, quem planeja não compra, quem compra não fiscaliza, é muito importante ter essa conversa prévia, no momento do planejamento, para que o fiscal fale, olha, nesse objeto aqui, os principais riscos são isso, aquilo. Ele já conhece do objeto, ele está no dia a dia verificando o que está acontecendo, quais são os problemas, para ajudar a descrever melhor o objeto, para ajudar a colocar requisitos, né, que possam, muitas vezes, tirar aquelas empresas que não têm qualificação técnica suficiente, e também para demonstrar se ele tem que ter alguma capacitação a mais no que tange a uma fiscalização mais efetiva. No caso de atraso ou falta de designação, desligamento ou afastamento extemporâneo definitivo do gestor ou fiscais, até que seja providenciada a designação, as atribuições de gestor e fiscal caberão ao responsável pela designação, ressalvada a previsão em contrário. Então, se porventura a autoridade competente acabou não nomeando, não designando, ele vai ser responsável pela fiscalização e gestão. E eu acho isso muito difícil, porque ninguém quer ser responsável, né? Então, rapidamente, a autoridade competente encontra alguém para designar ali como gestor e fiscal. Mas, claro, né, de repente, lá, olha, uma fiscal saiu de licença maternidade, o outro fiscal se acidentou. O que acontece? Né? Ou designa outra pessoa, ou um substituto, ou ele será o responsável na falta daquele. Então, o gestor,
Ele tem que coordenar atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa e setorial, que é uma das novidades da nossa lei, né? Está dividindo a fiscalização. Acompanhar registros realizados pelos fiscais e as medidas adotadas. Acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado para fins de empenho e pagamento. Coordenar a rotina de acompanhamento e fiscalização do contrato. Elaborar relatório para verificar a necessidade de adequações do contrato. Coordenar atos preparatórios para a instrução processual. Elaborar o relatório final com informações sobre a consecução de objetivos que tenham justificado a execução do contrato. Coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão do contrato. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento das obrigações. Realizar recebimento definitivo do objeto. Tomar providências para a formalização de processo administrativo e responsabilização para fins de aplicação de sanções, aquilo que a gente já falou. Não adianta depois reclamar que a empresa não é boa se o gestor, quando tomou ciência da má execução do contrato, inexecução, falhas, se não tomou providências, né, então ele tem que formalizar processo para que seja responsabilizado. Ou seja, o gestor de contratos acompanha, gerencia e controla o processo de gestão contratual, desde a formalização até o encerramento do contrato. Então, por mais que o fiscal é aquele que está no dia a dia, ó, o gestor, lembra que eu falei da questão global ali, monitoramento, avaliação, ele é o responsável por fazer essa avaliação. Eu sou a gestora dos contratos também do meu órgão, então eu tenho esse cuidado também de estar sempre verificando quais são os contratos, né, como é que estão sendo executados, o que a gente pode fazer para melhorar a execução deles. Então, é um trabalho contínuo, é um trabalho conjunto, para que os contratos, né, não adianta uma licitação ser perfeita se a execução dos contratos está deixando a desejar. As peculiaridades da atuação. Então, agente de contratação, equipe de apoio, integrante da comissão de contratação, gestor ou fiscais, não pode ser recusado. Então, a nossa designação ali, infelizmente, em alguns casos, né, a gente não pode recusar. E, na hipótese de deficiência ou limitações técnicas que possam impedir o cumprimento diligente das atribuições, o agente deverá comunicar o fato ao seu superior hierárquico, como que eu já falei, comuniquei com vocês, né? De repente, eu sou designada para ser um fiscal de um contrato lá de, sei lá, de TI, que eu não entendo de TI, como é que eu vou verificar a execução desse contrato? Eu falo, olha, não tenho competência, solicito treinamento para tanto, né? Tem que comunicar, porque se eu ficar inerte, eu vou ser responsabilizada pela inexecução, pela má execução desse contrato. E a autoridade, então, poderá, e já digo que deverá, né, providenciar a qualificação prévia do servidor para o desempenho das atribuições ou designar outro servidor com a qualificação requerida. Se eu fosse designada para ser fiscal de contratos de mecânica pesada, o que eu entendo? Chega lá, como que a gente tinha essa contratação, né, de manutenção de veículos. Então, aí você tinha tabelinha para poder comprar. Tabelinha para poder trocar, né? Não sei se vocês têm também manutenção de veículos? Ou é terceirizada a frota? É terceirizada ou vocês têm veículo com manutenção? Manutenção? O sistema lá, eu não consigo localizar até agora. É mais fácil de fazer licitação, mas não é a frota inteira. Não é a frota? No nosso caso, lá, vinha assim o licitante. Ah, está com um problema aqui nessa peça, então a gente tem que trocar essa peça e substituir a nova, daí pegava a tabela e trazia a tabelinha lá, a da Tex, né, se não me engano. Oi? Traz valor? Nunca ouvi falar dessa tabela. Peça serviço? Tudo bem. Mas que qualificação técnica eu tenho para saber que aquela peça realmente estragou e que ele tem que substituir e que não era um problema muito menor que o licitante está dizendo, de repente era um conserto ali de R$200 e ele está falando que tem que trocar uma peça de R$3.000, R$4.000. Eu não tenho conhecimento técnico algum. Então, é por isso que a lei trouxe essa previsão, né?
que se eu não tenho conhecimento, uma limitação técnica para fiscalizar aquele contrato, eu tenho que notificar o meu superior para que ele providencie. Se depois vier algum problema na execução e eu tiver notificado o meu superior e ele não tomou providência, eu não vou ser responsabilizada. Mas se eu ficar inerte, se eu não me manifestar acerca da minha incompetência técnica, aí eu vou ser responsabilizada. Os fiscais e gestores devem ser capacitados para atuar e atentar-se para a definição do modus operandi da fiscalização. Isso tudo vai estar, então, no ETP, né, gente? Também deve ter lá no manual da fiscalização. Para a definição dos instrumentos a serem utilizados, para a definição das unidades de medida que viabilizem a efetiva medição dos serviços prestados. O princípio da segregação de funções veda a designação do mesmo agente para atuação simultânea em funções que possam gerar maiores riscos, né, como eu já falei. Aquela regrinha, quem planeja não compra, quem compra não fiscaliza, a fim de reduzir erros, né, que possam incorrer em fraudes na contratação. Muitas vezes, a execução dos contratos, ocorrem fraudes na execução do contrato por desconhecimento do fiscal. Mas outras vezes também ocorre por má-fé do próprio fiscal. Eu lembro que quando eu fui designada, logo no começo da minha carreira, eu fui trabalhar numa outra secretaria, e eu lembro que foi um fornecedor entregar determinado produto, e eu fui acompanhar, eu nem era fiscal, mas eu fui acompanhar, que eu estava no administrativo, fui acompanhar a entrega, né, primeira vez que eu fui lá acompanhar, né, estava empolgada, que eu até então estava no gabinete, falei, vamos lá, ver como é que funciona no dia a dia o fornecimento de produtos. Aí eu cheguei, peguei a nota, o fiscal... Não, deixa eu ver aqui. Na nota fiscal, dizia que tinham 15 equipamentos. E estava sendo entregue 5. E a pessoa testou, eu falei, mas cadê os outros? Não, cadê os outros? Eu falei, não. Essa nota vai ficar comigo, enquanto não vier os outros equipamentos, a gente não vai providenciar o pagamento. Então, gente, muitas vezes, na antiga lei, os fiscais não tinham tanta noção da responsabilização. Atestar nota. Já passou por vocês uma notinha? Atesta aqui para mim. Você nem viu a entrega do produto ou prestação do serviço? Só colocava ali a terceira assinatura. Gente, hoje em dia, não. Requer muita atenção, diligência, porque a gente pode ser responsabilizado. Então, eu sei que, por mais que a gente faça um trabalho diligente, um trabalho cuidadoso, pode ter um ou outro fiscal lá na ponta que tenha má fé. Então, a gente tem que tomar os devidos cuidados, né? Trabalhar em equipe, trabalhar todo mundo sempre inteirado, para que a gente possa evitar tipos de fraudes nas contratações públicas.